Aqui eu estou usando a linha Esterlina número 5, na cor cru. Eu não tenho mais o rótulo, então eu não me lembro o número desta cor. As agulhas número 1,25 milímetros, para fazer o trabalho principal. E aqui a agulha 0,75, que é a agulha que eu vou usar para colocar as pérolas no tecido do fio. Uma agulha de tapeçaria, né, para fazer os acabamentos. Uma tesoura para cortar os fios. Aqui eu estou usando uma linha de nylon, que é a linha que eu vou usar para colocar as pedrarias no fio como se fosse uma agulha. Já mostro para vocês. Para compor o trabalho, eu estou usando as pérolas número 6 e também estou usando esses cristais número 4 para compor o trabalho do colar. Bem, aqui eu estou testando se a agulha 0,75 vai passar entre a pérola número 6. Eu vi aqui que já deu certo, então com certeza vai dar certo esse trabalho. Tá um pouco apertadinho, mas passa, com jeitinho passa. E agora eu vou mostrar como é que eu vou utilizar o fio de nylon para passar a pedraria e montar as pedrarias no fio. Então eu cortei um pedaço aqui que fica mais ou menos do tamanho de uma agulha, né? E aqui eu vou mostrar como é que eu faço. Eu pego o fio do trabalho, né? Dobro, pego o fio de nylon e dobro também, né? Aqui eu vou dar uma ajustada, né? Na verdade no fio de baixo, que é para a pedraria não escapar, não sair, o fio não soltar, aliás. E aqui eu mostro para vocês, eu fiz esse encaixe aqui, então fica um fio encaixado no outro, né? Para poder passar a pedra. Eu tenho que ajustar bem a ponta de cima ali, deixá-la bem justinha, né, bem ajustada, para que ela entre as duas pontas dentro da pedraria. Essa pedraria ela tem um buraco fininho, então ela é meio chatinha de passar, mas deu certo, ó. Passou a pedraria e assim eu vou montando as pedras no fio, as pedras que eu vou usar durante o trabalho. Né, vou colocar mais uma aqui para vocês verem, então. Então eu deixo bem ajustado, né, a ponta, passo o fio por dentro da miçanga, da pedraria aqui, no caso que eu estou usando, puxo e passo por dentro do fio. Dica boa que pode ser usada em vários trabalhos. Bem, então aqui começando o trabalho principal, eu dou esse nó para fazer a primeira correntinha e conto 6 correntinhas iniciais. Então vai começar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas. E a primeira peça que eu vou colocar no colar vai ser, a primeira pedraria, vai ser a pérola número 6. Aqui ela tá um pouquinho apertada, mas passou, como eu disse, né, lá no início. Então, eu voltei com a minha agulha 1,25, né? Ajustei ali o trabalho, né? Tem que dar uma ajustada para fazer a primeira correntinha e fiz mais uma correntinha. Tem que ajustar bem, né? Para não ficar nenhuma folga no trabalho, né? E ficar com a aparência perfeita, de bem acabado. Então, fui fazendo as correntinhas novamente. Já para o próximo, né? Que a próxima etapa do colar, eu não vou colocar pedraria, eu vou fazer com a própria linha, o que é o chamado o ponto bolha. Eu fui fazendo aqui nesse vídeo e vi, conforme eu fui fazendo, que meu dedo ficou em cima, né, do ponto para eu mostrar para vocês, então ficou ruim de vocês verem como que eu estava fazendo esse ponto. Eu resolvi criar um vídeo extra para mostrar melhor, né, o resultado e como fazer esse ponto.
No próximo vídeo está mais detalhado como faz o ponto bolha. Aqui eu já tinha feito o primeiro ponto bolha ali embaixo, então eu segui fazendo as correntinhas. Para o trabalho principal são 7 correntinhas no momento do, né, na vez que vai fazer o ponto bolha. Então faz as 7 correntinhas, alonga o ponto, o último ponto, passa pela agulha, como se fosse fazer um ponto alto, entra no ponto, puxa o fio, vai mais uma vez como se fosse fazer um ponto alto, entra na correntinha, puxa o fio, ajusta o tamanho mais uma vez. E aqui eu coloquei o último ponto no ponto de baixo, que é para ele ficar, né, como se fosse 6 pontos e para ele ficar mais alongado. Eu acho mais bonito assim, mas fica a critério de vocês como que vocês vão fazer esse ponto bolha. Assim foi como eu fiz. Continuando o trabalho, fui fazendo mais 6 correntinhas, trabalho o colar. Depois eu puxei a miçanga que estava lá no fio, trouxe para próximo do trabalho e fiz mais uma correntinha em volta dela. Assim contei mais 7 pontos, e o próximo é o ponto bolha, então ele alterna a pérola, ponto bolha, a pedraria, a miçanguinha, mais 7 pontos, ponto bolha, né? Aí como eu expliquei no vídeo extra, e assim vai, segue fazendo até a altura que, né, desejar que fique o colar. Bom, aqui eu terminei a altura do fio que eu queria, do colar. Cheguei até onde eu gosto, né? Eu gosto de dar 2 voltas neste colar, eu acho que ele fica bem bonito. O legal desse colar também é que ele é bem leve, né? Então ele tem as pérolas, ele tem as pedrarias, mas ele não pesa no pescoço. Então é muito, muito bom para quem, né, às vezes sente aquele peso no pescoço e não gosta muito. Então esse colar é excelente, além de lindo, né? Ele fica muito bonito, muito chique, né? Pérolas sempre são chique. E aqui nessa parte, então eu vou mostrar para vocês o acabamento do colar, né? Então depois de pronto, depois de juntar as partes finais, a parte do início com a parte final, eu vou mostrar para vocês como eu fiz o acabamento. Como no vídeo anterior também não tinha ficado muito bom, a primeira versão que eu fiz do vídeo, então eu resolvi fazer outro. Então aqui eu fiz o meu nó inicial, eu contei 6 correntinhas, né? 6 correntinhas. Depois das 6 correntinhas feitas, eu fui na segunda correntinha, depois da primeira ali, e fiz um ponto baixo. Então, passei o fio por dentro da correntinha, passei de novo, tirei o ponto e fiz meu primeiro ponto baixo. Segui fazendo ponto baixo até a última correntinha. Finalizei até a última correntinha, eu subo mais uma correntinha, viro o trabalho e sigo fazendo os pontos baixos, cada um num buraco de ponto.
Finalizei, último ponto. Subo mais uma correntinha aqui, eu tô mostrando como é que tá o trabalho, subo mais uma correntinha, viro novamente o trabalho, sigo fazendo pontos baixos. Para essa espessura de linha e para o trabalho que eu fiz, foram 4 carreiras de ponto baixo. Então aqui eu já eu vou mostrar para vocês como que eu juntei as partes, né? Eu peguei a parte, eu deixei 2 pontas ali de fio, dei um nozinho no final e no início, e aí juntei as 2 partes com um nó também. Então primeiro eu dei um nó, dei o segundo nó, o terceiro nó, ajustei ali, né, para não acabar colocando o nó no lugar errado. Ajustei, fechei, mais um nó para deixar bem firme, não ter perigo de soltar, né? E aí, então, assim, eu acabei não colocando no início, mas eu vou usar cola. Eu vou usar cola para artesanato, a Pegamil, só para dar mais uma segurança de que o nó não vai abrir, né? Então, eu coloquei uma gotinha de cola ali no final, né? No nó, para colar, enfim, não ter perigo de soltar. Peguei a parte que eu teci, né, que é a parte do acabamento, que são as 4 carreiras de ponto baixo, colei ali no final, e aí peguei a agulha de tapeceiro e comecei a costurar as 2 partes. Então, eu fui pegando os 2 pontos, né, o final ali, o Vzinho do ponto baixo, peguei o Vzinho, as 2 perninhas do Vzinho, mais as 2 perninhas e fui costurando em espiral, né, para ficar um trabalho, né, um acabamento bem bonito. E assim, a cola, né, ela vai colar tanto o nó lá que eu dei, né, para não se abrir o trabalho, como também a parte do acabamento. E aí, como a cola ficou para dentro, também não tem perigo de o acabamento ficar, ou a cola ficar pegando no pescoço de quem vai usar o colar, né? Então, vai ficar tudo bem bonitinho, tudo bem escondido e costurado e bem acabado, né? Então aqui eu fui finalizando, fazendo os acabamentos, dando os nós finais do acabamento do colar. E eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender comigo. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram, me mostrem o trabalho de vocês. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz em saber que vocês fizeram, que vocês gostaram e que ficou, como que ficou o trabalho de vocês também. Então, se você gostou também, deixa a tua curtida, me segue aqui e logo mais terão mais vídeos. Se vocês gostarem de vídeos fazendo colares, mostrando como é que eu faço, ou mesmo mostrando como é que eu faço algumas receitas também, vocês deixem nos comentários. E é isso. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final comigo e até a próxima.